Olá pessoal, vamos falar sobre a discursiva para Officium, aqui com uma apresentação, tá bom? A gente pegar a última prova que foi aplicada para esse cargo, o que acontece? Houve na discursiva 3 exercícios: confecção de um resumo, tá? Conforme esse material que vocês estão vendo aqui, uma interpretação de texto e uma situação comunicativa. Foram exercícios curtos, não é? A banca deu ali exercícios bem curtos. Exercícios assim que eu não considero difíceis, assim, é claro, né? A gente que é professor tem um ponto de vista, o aluno tem outro, né? Mas o aluno está começando, piorou. Né? E o aluno que eventualmente não tenha ido bem também, ele tem a sensação da dificuldade. Mas vamos lá, algumas dicas importantes, tá? Primeiro, eu vou falar sobre a questão da técnica de resumo. Quando a gente estuda resumo, a base do estudo para resumo é a NBR 6028, mas só essa NBR não dá conta. Porque ela vai trazer para você os tipos de resumo e vai trazer algumas regras. Essa NBR ela foi feita para resumos acadêmicos. Então, ela sozinha não dá conta. Então, tem umas coisas que a gente precisa saber na hora de proceder a resumos. Primeiro, o que essa NBR traz? O tipo de resumo. O resumo que cai na prova do Officium é o resumo informativo. Se o edital vier novamente com a mesma estrutura, é isso, resumo informativo. E o que o resumo informativo traz pra gente? Uma limitação de espaço associada a técnicas de resumo. Por exemplo, quando você traz resumo indicativo você é aquele resuminho que você vai indicando por itens, tá? Esse é resumo indicativo. Resumo crítico, resenha, não é o mesmo que recensão, ele não é bem um resumo. É o resumo, sim, mas como você tem resenha, aquilo se estende pra caramba. Por exemplo, quando você quer saber sobre um filme, um livro, não é? Que você deseja muito assistir ao filme ou ler o livro, é comum que você procure pela crítica, certo? Alguém comentando sobre aquele livro. Então, há um resumo, que é da parte narrativa, por exemplo, daquele livro, ou daquele filme, e tem a parte da resenha, que é o comentário que a pessoa faz, que é o julgamento que ela, né, vai associar aquele material, aquele objeto. Então, não é bem um resumo, tá, gente? É algo mais extenso, é uma resenha. E o resumo informativo é, de fato, o resumo que a gente, né, conhece, a síntese, né, é o mecanismo de concisão, que é você reduzir a extensão de um texto. Mas a banca não olha só a redução, é aí que tá. Né? O que acontece muito no resumo informativo? As bancas vão olhar técnicas de concisão que você precisa aplicar. Nessas técnicas de concisão, existem aquelas que você pode meramente reduzir, por exemplo, você pode reduzir o número de uso de pronomes indefinidos. Às vezes você não consegue reduzir todos, tá? Mas você consegue reduzir, sim, um bom conjunto, por exemplo, no espaço de 12 linhas ou de 10 linhas, você consegue ali usar um pronome ou outro só. Né? Se a banca já encontra 3, 4, já problematiza o teu resumo. Por exemplo, existem situações que você não pode, pois não pode usar artigo antes de pronome possessivo. Isso é a regra do não poder mesmo. Tá? Então, no curso, aqui no Turma de Redação Concurso, vocês vão me ouvir falar muito sobre o que a gente pode, o que a gente deve reduzir e o que a gente não deve usar. Tá bom? Então, isso acontece. A gente vai, são técnicas de concisão, tem que ter isso bem amadurecido. O que acontece? Vamos supor, você tem aqui um texto, esse texto tem 317 palavras, né? Você vai sumarizar quais são os passos para você reduzir seu texto. Aliás, esse texto deve ter mais de 317 palavras, só olhando para o texto. Deve ter marcado isso errado. A primeira coisa que faz um resumo é sumarizar as ideias principais. Então, a primeira dica é o quê? Eu ir parágrafo a parágrafo, extrair dali uma ideia central daquele parágrafo. Às vezes, autores chamam de tópico frasal do parágrafo. Então, autores chamam de sumarização, que é como você atribui esse título para cada parágrafo. Então, isso é uma técnica. Depois que você faz a sumarização, você vai trabalhar a coerência. O que é a coerência? A combinação. Por quê? Porque o fato de a banca te dar um texto não quer dizer que este texto aqui esteja numa ordem de clareza. Porque a banca pode pedir um resumo, ela quer um resumo claro e correto.
Então, às vezes, você tem que reorganizar o texto. Não é simplesmente resumir cada ideia, mas você terá que, às vezes, fazer combinações quando você traz, né, para o sistema de redução. Então, a coerência, ela traz esse tipo de tarefa, de eu reorganizar, descobrir a ideia central de tudo, trazer essa ideia para um primeiro momento, né? Porque, afinal de contas, o resumo quer dizer entendimento rápido, e aí você tem que facilitar esse entendimento, tornar esse entendimento um pouco mais imediato mesmo, trabalhando dessa forma. E aí você tem a coesão. O que é coesão? Ora, depois que você organizou, sumarizou, organizou as ideias, o que vai acontecer no seu texto? Você precisa unir as ideias, você vai ter que trazer mais reduções e fazer união de ideias. E aí você vai trazer, né, para o teu resumo o processo de acomodação. O que é acomodar? Quando você vai criando essas coesões aqui, não é? Ligando as partes, tá bom? Dentro das regras gramaticais naturalmente, das regras de coesão, e vai recortando um pouco mais, de modo que você vai eliminando as repetições de ideias, ou seja, os pleonasmos, porque eles são proibidos no resumo, tá? Isso de fato. E aí você consegue, de repente, atingir a sua média, a aposta que a banca trouxe para você. Vamos supor que a banca te trouxe uma acomodação de 50, 80 palavras, você tem 62, então não importa a quantidade de palavras, estando neste entremeio aqui, você já está com o resumo praticamente pronto. Então a banca vai avaliar, resumiu dentro do espaço que ela queria. Depois ela começa a avaliar o quê? Aplicou a técnica de resumo, aí ela vai observar as técnicas de concisão. Tá bom? Então, essa é a primeira dica para você não achar que é só encurtar texto, tá? Então, falamos aqui sobre resumo. Agora eu vou falar da situação comunicativa, não é? Na prova que caiu o Profissam sobre situação comunicativa, eles trouxeram uma nota informativa, tá? Havia lá um evento e você teria que produzir uma nota informativa. Sem nenhum problema. Quando a gente fala em situação comunicativa, a gente está entrando num gênero chamado gênero epistolar. Tá? O gênero epistolar. Que é o gênero das comunicações. Então, qualquer tipo de situação comunicativa pode ser cobrado de você. Qualquer tipo. A banca pode cobrar um ofício? Pode. E aí, qual vai ser a regra? É só você lembrar. O MRE, não é? O Ministério das Relações Exteriores, ele pertence ao Poder Executivo, não é? Então o Profissam é executivo. O ideal é que você faça isso de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República. É claro que a banca dispensa uma série de questões. Quando ela não traz, numa situação comunicativa, qual é o manual, gente, porque os manuais mudam, tá? Por exemplo, se você pegar, eu dei aula agora há pouco para o pessoal da Assembleia Legislativa de Minas, é outro manual, é outra vida. Se você pegar do Tribunal de Contas da União, é outra vida, tá? Então, o que a banca faz? Ela costuma dispensar alguns elementos aqui, né, que são os elementos de estruturação, espaçamento e tal. O foco dela passa a ser aqui, de fato, o corpo textual. Então, o importante da comunicação, muitas vezes, que a gente tem que ficar de olho é no título da comunicação que a banca nos pediu, não é? Toda comunicação tem um emissor, tem um destinatário e tem a mensagem. Então você tem que ficar atento a quem é o emissor dessa comunicação, quem é o destinatário. Será que esse destinatário é privativo? É um destinatário único? Não é? É um destinatário público? Tá? Então você tem que observar, é um destinatário único ou um destinatário coletivo? Porque a forma de tratamento muda. Então a gente tem, por exemplo, um ofício circular quando ele é destinado a várias pessoas. Então tem que essas partes aqui, elas têm. Eu falo assim, o aluno ele pode errar alguma técnica em relação ao local e data, essa coisa toda. Para um concurso em que a banca não vai colocar regra, tudo bem, ela não está de olho nisso, tá? Mas ela vai querer saber sim como esse emissor se comporta no seu processo de escrita, né? E como que esse destinatário é identificado, a forma como ele precisa ser tratado. E como a mensagem é organizada. Então, a organização da mensagem precisa ser objetiva, ela precisa ser única, você não pode colocar 20 mil informações. Às vezes a banca te traz uma situação, um problema que tem muitas informações e o aluno fica apreensivo se coloca todas as informações ali. Não, ela tem que ter muitas vezes uma mensagem única,
né? Tem que ser organizada, essa mensagem tem camadas, então você tem que trazer o que é essencial em primeiro plano, tá? O que que é essa mensagem? É um convite, uma solicitação, uma informação? Isso tem que deixar bem claro para quem está recebendo a mensagem. E aí, gente, a banca pode cobrar ofício, ela pode cobrar um requerimento, ela pode cobrar uma nota informativa como ela cobrou, tá certo? Ela pode cobrar uma nota imprensa, uma carta aberta, tá? Que tem grandes chances, inclusive, de cair, tá certo? Ela pode cobrar uma ordem de serviço, tá? Que tudo isso aqui, eu tô pegando tudo isso da chancelaria, tá? Ela pode pegar uma portaria, porque afinal de contas, né, área administrativa você tem emissão de portaria, tá? Ela pode cobrar um edital de convocação, sim, porque tem reunião, então pode cobrar um atestado, tá? Então, assim, né, o serviço público, ele até existe declaração no serviço público, mas em tese não deveria existir, então a gente tem atestado ou certidão, né? Então ela pode cobrar. São os tipos de comunicação que são mais comuns, tá? Então a gente, no tomo de redação, a gente vai ver as regras, o significado de cada um e o que não pode faltar, tá bom? E nós temos também, né, a prova de interpretação de texto. Na interpretação que eles trouxeram na prova, eles trouxeram um poema, uma letra de uma música, se eu não estou enganada, e ali fizeram 3 perguntas, que são 3 perguntas do assunto interpretação. Então, quando a gente vai estudar a interpretação, a gente estuda o mecanismo de significação da interpretação, se é denotação, se é conotação, né? A gente estuda também, né, o tipo de informação que é dada, se são informações como pressuposto, informações literais, né, a modalidade textual envolvida, porque às vezes tem um poema, mas tem poema narrativo, tem poema descritivo, tem poema dissertativo, você tem que entender essas modalidades bem, tá? Também se estuda, né, a parte de gêneros, né? Será que a banca vai me trazer um texto narrativo dessa vez? Eu já trouxe letra de música ou poema, tanto faz, que é a mesma estrutura. Mas ela pode me trazer um texto narrativo, tá? Pode me trazer um texto dissertativo argumentativo, que aliás eu acho que vai ser da próxima prova, vai ser isso. Dissertação argumentativa. Por quê? Porque tem caído mais em concurso. Interpretação de dissertação argumentativa. A gente tem que conhecer fenômenos como fenômenos de intertextualidade, que são fenômenos que perpassam o texto. A função metalinguística, que quando o texto fala sobre si, não é? A questão. Aí tem aquela coisa que eles vão avaliar naturalmente a gramática também, de todos os exercícios, então você tem que saber o básico da gramática sobre esses exercícios, né? E precisa naturalmente lidar com exemplo, não tem como. Então você tem que, por exemplo, entender um texto dissertativo, como você vai interpretar, uma charge, como você vai interpretar, né? Um quadrinho, qual é o gênero por trás do quadrinho? Perdão, qual a tipologia por trás do gênero, né, das HQs, dos quadrinhos, e como que eu posso interpretar aquilo, tem que entender um pouco de discurso. Então são esses assuntos que passam pela prova discursiva do concurso para UFICHAM, tá bom? Então foi para esclarecer vocês nessa abertura aqui de dicas.